Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então hoje no terceiro domingo da Quaresma. Ó, tá adiantado já, hein? Hoje nós estamos com a casa cheia, praticamente toda a comunidade, né? E é bom de refletirmos sobre nós mesmos também, né? E no avanço que faz a Quaresma. Será que nós estamos avançando na oração, na penitência, no jejum, na caridade? Já fizemos todos uma boa confissão? Estamos realmente nos preparando para a grande Semana Santa? São todas questões que cada um tem que responder. Aliás, já podemos entrar com isso no tema da... desbravando essas leituras, hein? E é interessante porque aqui Jesus não fala nem aos discípulos, nem aos apóstolos, nem aos chefes, aos fariseus, isso, aquilo. Não, aqui Jesus fala às multidões, ó. Atenção, hein? Jesus falando às multidões. Quer dizer, nem é falando, mas é mais do que outro. Veio um pensamento interessante. Mais do que outro, expulsando um demônio mudo. Expulsando um demônio mudo. Agora, o endemoniado pode falar. Ó, significa que agora a multidão poderia testemunhar. Não é que Jesus que fala, é a multidão que deve falar. Viram? A multidão que deve falar. Importante isso, interessante isso. Tá, então, aí essa multidão vem com a dúvida sobre a origem. Esse é o problema. De onde vem Jesus? Nós tomaremos esse assunto outras vezes em João, isso aparece agora nas altercações com os judeus, isso vai aparecer. Mas já hoje, agora diante das multidões, não é só dos judeus, não, as multidões. Sempre cabe essa pergunta, de onde ele é? De onde ele é? E a multidão se divide, uns dizem, não, ele é do inferno, está expulsando os demônios pela força de Beelzebub, do diabo. Aliás, aqui tem uma questão muito interessante, que Jesus mais ou menos aborda nesta... Os demônios, eles são coesos, eles lutam juntos. Qual é a força de agregação dos demônios? Há discórdia entre eles, há lutas. Não de pensar que o reino dos demônios é um reino pacífico, não é por nada. Ali o que domina é a força. Ali, entre os demônios, o que domina é a força, o mais forte. Aquele que é mais forte sobre o outro, este tem o comando. Né? Daí Lúcifer ter comando sobre todos, por ser dentre eles todos o mais forte, o mais poderoso. É pela força, é pelo poder da força que a gente fala, não existe coesão entre os demônios. Tá bem. Mas diz Jesus, não, diziam a multidão, sim, primeira coisa que a multidão diz, não, ele expulsa pelo poder de Beelzebub. E a outra parte da multidão diz, para tentá-lo, hein, não estou acreditando, é para tentá-lo. Dizem, para tentá-lo porque já tinha feito um sinal. O sinal era fazer expulsar um demônio e o mudo falar, o mudo proclamar a Deus. Esse é o sinal, este é o grande sinal vindo do céu. Jesus, em sua pessoa, é esse sinal. Ele que vem para dizer, para revelar Deus ao mundo. Então, diz ele, nos mostra um sinal vindo do céu. Vindo do céu. Esses dois argumentos. Uma parte da multidão, é por a força de Beelzebub. O outro, para tentá-lo, mostra um sinal vindo do céu. Jesus argumenta, lança dois argumentos para eles. Um contra um grupo, outro contra outro grupo. Primeiro ele diz, olha, se
A casa de Beelzebul está dividida. Se não há coesão, ela vai derruir, ela vai cair, vai ir ao chão. Né? E nós dizemos teologicamente assim, se não tivesse um demônio mais forte do que o outro, né, já se teria desfeito o reino. O império, o reino não, é o império mesmo do demônio. Então, esse é o primeiro argumento de Jesus. A casa dividida, o reino dividido. Não pode estar... Ele não trabalha em nome de Beelzebul, porque então a casa estaria dividida. Primeiro argumento de Jesus. O segundo argumento pode parecer meio estranho, ou talvez um pouco difícil de entender. Dizer, e se eu expulso um demônio por virtude de Beelzebul, e os vossos filhos? Não, devolveu a bola, hein? E os vossos filhos, por quem os expulsam, eles é que vos julgam. Eles é que vos julgam. Assim, eu queria ter dito isso antes. Em relação à multidão, queridos, isso é uma coisa muito importante, viu? Sim, em relação às multidões. A posição que a multidão do povo toma diante de Jesus e do seu poder. Eu lembro, sabe quem? Putin. Não faz muito tempo falando sobre aquela, não posso falar aqui a arma, aquela toda poderosa, né? Aquela arma fortíssima. Ele disse, não, mas esse povo, não é só os governantes, esse povo é responsável, porque elegem esses governantes, se bem que eleição hoje no mundo livre, até dá vontade de rir quando se diz o mundo livre, é de rir-se em desespero, né? É de rir-se em desespero. Mundo livre. Mundo livre. Então, sim, primeiro o povo que, dessa forma, com seus impostos, não sei o que mais, apoia os seus governos. Segundo, que não se lhes opõe frontalmente. Onde está o povo que vai na rua e que se movimenta e que se, como é que se diz, organiza e se une e se lança contra um governo que ele sabe que não está agindo bem? Nós estamos assistindo isso lá com Erdogan, né? Assistimos isso aqui entre nós. Lá nos Estados Unidos assistimos. Hoje, dizer que o povo... Sim, com certeza resta sempre uma parte de responsabilidade também das multidões. Né? Sempre resta. Mas é que a força do inimigo é de tal modo desvirtuante da atenção e tira tanto ânimo e coloca tanto descrédito na força do próprio povo. Não, mas tem muito pela preguiça, né? O povo, aqui no Brasil é famoso, né? Fazem os seus levantes nos domingos, para não perder serviço, para não se incomodar com a polícia, para não ir preso, para não morrer. Né? Se ninguém for preso, se ninguém morrer, não acontece nada. Não acontece nada. Desculpe dizer isso, mas é a verdade. Não acontece nada. Então Putin dizia, não, mesmo se eu lanço uma dessas aí, sobre uma cidade, aquele povo tem culpa, porque, por causa disso tudo que eu acabo de falar. Né? A multidão está diante, hoje a multidão está diante de Deus, né? Decidindo seu próprio destino. Decidindo o seu próprio destino. Quem quer levar vida mansa, segura e tranquila no seu apartamento, nas folgas indo para a praia e fazendo comilança e churrascança e beberança e comilança, quando apertar a coisa... Então, sim, aqui que entra a compreensão do segundo argumento de Jesus, viu? Os vossos filhos. Nós podíamos perguntar, os nossos filhos expulsam os demônios por força de quê? Por força de quê? Do próprio martírio? Da própria penitência? E bota a penitência, isso que fizeram
aqueles brasileiros que ficavam lá na frente dos quartéis tanto tempo e que depois até nas prisões. Né? Por força da penitência ou é por uma vida mais larga, mais largada, querendo expulsar os demônios por um apoio até, desculpe, militar, né? Até militar. Então, esses são os filhos que estão julgando seus pais, dizendo que razão tinham eles, quem era de Beelzebu e quem era do céu. Não perguntavam de onde Jesus vinha, se vinha do inferno ou se vinha do céu? Os filhos agora estão dizendo de onde vêm os pais, se é do céu ou se é do inferno. E se nós olharmos para a nossa humanidade hoje, os filhos dessa humanidade que estão aí, o que nós diríamos? São filhos de quem? Vem da onde? Vem do céu ou vem do inferno? Estão eles preocupados com a salvação das próprias almas e com a salvação das almas das multidões? Essa que é a questão. Esse é o argumento de Jesus. Né? Forte, hein? Não é brincadeira não, é forte. É forte. Quem passa assim, correndo pelo Evangelho, talvez não perceba isso, mas está aí. Está aí no segundo argumento de Jesus. E daí Jesus lhes expõe a sua condição. Isto é, aquele homem forte, que se julga seguro, que guarda a casa com todas as suas armas. Parece que eu estou falando diretamente aí para algumas nações, para alguns países. Em toda parte. Europa, Américas, África, Ásia, Oriente Médio, tudo isso. São os homens fortes. Acham que, bem armados, a casa está guardada. Assim pensavam também os ucranianos, assim pensam também os sírios, assim pensam também os do Hamas, do Hezbollah, e assim pensam os elemitas, e assim pensam. Tantos assim pensam. Né? Até que venha o mais forte. Sempre no pensamento divino é assim, ó. O homem é o frágil, o demônio é o forte, e o mais forte é Deus. Né? O mais forte é Deus. Mas mais forte do que esse homem, então, vem aí o demônio. Vem os demônios, queridos. Vem os demônios. Chegaremos a essa conclusão no fim, né? Mas se esse homem forte não é forte no Senhor, não é forte com Deus, então a sua força é fraqueza, é medo, é temor. É a força dos homens de hoje. É medo, é temor. Tem a Europa preocupada em se armar. Não dará tempo para se armar. Não dará tempo para se armar. As bombas explodirão antes. Eles pensam que em 2, 3, 5, 10 anos poderão se armar para enfrentar. Não, mas já está aí. É questão de meses. Um ano, no máximo. É questão de pouco tempo. É pouco tempo. As armas que eles pegam não são do homem forte, não são as armas de Deus. São as armas dos homens. O orgulho de Trump em apresentar ontem um super avião, em homenagem a si mesmo, ele chamou de 47. Ele é o 47º presidente dos Estados Unidos. Então, que ninguém detém, que ninguém consegue combater aquilo. Cada país está apresentando suas armas. Cada país está apresentando suas armas imbatíveis. Nem chegarão a usá-las. Triste, tremendo isso. E segue Jesus dizendo, pois é interessante que Jesus fala, quando o demônio que estava no mudo, volta o homem mudo lá de cima, hein? Volta a humanidade muda para Deus, para a palavra de Deus. Volta a humanidade de novo. Quando o demônio que saiu do homem mudo não encontra o sossego
em parte alguma deste mundo, ele volta 7 vezes pior. Desculpe, eu lembro logo de duas coisas. Hoje eu lembro de Bergoglio, que está hoje voltando. Tuxo fez uma profecia. Aparece ali no site do Vaticano. Tuxo disse que agora o Papa vai voltar mais forte, mais resoluto, mais Papa do que nunca. Eu tenho dito isso aqui, hein? Como eu interpreto, teve uma última grande chance de Deus. Essa doença que levou ele ali à beirinha da morte. À beirinha da morte. Foi uma última chance de Deus para que ele se convertesse. Ele vai se achar um homem forte. Ele já era um homem forte. Vai se achar agora mais forte ainda. Sabe o que ele vai fazer? Vai colocar consigo, ao seu lado, um homem ainda mais forte para dominar o mundo. Ele vai nos apresentar o anticristo. Deixa ele recuperar. Será ainda este ano. Acredito que sim. Que será ainda este ano. Bom, já no hospital ele veio com aquele decreto de um sínodo da sinodalidade perpétua. Como é que eles dizem? Não é irredutível. Enfim, que não pode nunca... Não será nunca derrogado. Invencível? Não é invencível. Esses dias eu disse alguma agora. Enfim, não faz mal a palavra. Não poderá nunca ser derrogado. É porque eles estão vendo, queridos, que o fruto não deu ainda o fruto do sínodo da sinodalidade. Não naquela vontade de destruição que soprou no sínodo. Não naquele ímpeto de destruição. E agora o Francisco vai vir, hein? E vai vir forte. Vai vir para destruir. Ele já experimentou a morte, sabe que ela vem. Que ela está perto. Então ele vai tentar colocar aí na igreja alguma coisa que realmente impeça ela de voltar atrás. Os conservadores. Aqueles que ficaram aí proclamando a morte do Papa, que ficaram aí convocando conclaves, aqueles que estão aí arrumando um jeito de fazer a eleição de Papa, que nunca, já disse, eu repito, Francisco é o último antipapa, não haverá mais Papa nenhum. O último Papa, ainda por cima, antipapa, não haverá mais Papa nenhum. O último Papa foi Bento XVI. Estamos sem Papa e ficaremos assim até o retorno de Jesus em glória e majestade. Então, também me lembra vem 7 demônios contra a igreja aí. Só para concluir. Vem 7, e serão fortíssimos. Eu lembro também, claro, a situação de Israel. Hein? E se a gente contar, dá 7, viu? Dão 7 países. Conta assim, ó. Gaza, Líbano com Hezbollah, Síria, Iraque, Irã, Egito, qual era o 7º que eu esqueci? Arábia Saudita, não. Já foi. Bom, tem ainda o caso do Erdogan, né? Tem ainda o caso do Erdogan que também está. Mas, enfim, queridos, Israel está envolto com isso tudo. O pessoal fica falando em terceiro templo. O terceiro templo, se é para falar nisso, falem que é a igreja, pronto. Eu nem falo nessas coisas. Para mim são coisas de sobernos. Mas fala então que é a igreja, o terceiro templo. Jerusalém e toda a Judéia estarão sob bombas, aquelas que irradiam e que ninguém mais poderá viver lá. Serão mortos os que vivem e ninguém poderá mais voltar a viver lá, de tantas que cairão sobre aquela pobre nação. Que é uma nação forte, mas sem Deus. Muda. Uma nação forte, mas sem Deus. Então, queridos, esses 7 demônios, né? Vem contra a igreja, contra a humanidade. Não, a humanidade, eles estão numa grande luta para dividir o mundo. Querem dividir o mundo entre si. Né? Estados Unidos, abocanhando pedaços e partes do mundo. Tá?
Europa com a OTAN, querendo se expandir até a Rússia, querendo também. A própria Israel já entrou lá na Síria e querem mesmo expulsar o último dos palestinos do território ali aquela trixa de terra ali. Enfim, e assim vai. Bom, assim vão querendo dividir o mundo. Assim vão querendo dividir o mundo entre eles. Estamos nessa parte do fim dos tempos, onde estão querendo dividir os reinos. Estarão 10. Estarão 10. Estão se armando, estão se preparando. Estarão, diz as Sagradas Escrituras, 10 reinos. São Paulo, na epístola, é que dá a verdadeira dica para nós. Olha como ele é forte, diz assim, sede imitadores de Deus. Olhar para Jesus Cristo, diz ele aí, ó. E Jesus Cristo da sua Páscoa, foi o que ele disse na epístola de hoje. Olhar para Jesus Cristo da sua Páscoa, que dá a sua vida, e imitá-lo. Os povos das nações não estão querendo as riquezas, estão querendo os bens. E coloca São Paulo também dois grandes vícios, dois grandes tropeços para a humanidade que não imita a Deus, que não imita a Jesus Cristo. Que é a impureza e a avareza. O mundo sensualizado ao extremo que nós vivemos, o mundo sensualizado ao extremo. E, bom, ávaros a tal ponto que estão partindo os despojos, estão realmente partilhando os despojos. Cada um quer a maior parte do mundo para si, com todas as suas muitas riquezas. Estados Unidos, Rússia, China, Ásia, cada um, Coreia do Norte, não vou esquecer de falar uma vez pelo menos. Então, ávaros, idolatria, pura idolatria. Não, para eles não existe outro Deus. Para eles não existe outro Deus. Então, queridos, sim, o convite de São Paulo é de sermos filhos da luz, imitadores de Deus, sermos verdadeiramente filhos da luz. Está aqui a resposta que as multidões procuravam de Jesus. De onde ele vem? De onde ele vem? Ele é o Filho de Deus. E como nos ensinava João Paulo II, nós devemos ser filhos no Filho. Filhos da luz. Filhos de Deus. Mas isso não se faz com palavrinhas assim, queridos, com discursos belos e inflamados, com planos aí de salvar, como é que quer a CNBB? Salvar o planeta e preservar a biodiversidade, não sei o que mais. Não se faz com discursozinhos vazios. Aí, o fim do Evangelho de hoje nos mostra como se faz isto. Ouvindo e proclamando a palavra com atos. Ouvindo a palavra e praticando-a. Assim como Jesus fez no início do Evangelho, expulsando o demônio. Não falando dele mesmo, deixando que agora o liberto fale. Nós somos os libertos, queridos. Nós é que fomos libertados. Não temos mais o espírito mudo que está aí balbuciando tanta besteira. Olha, foi tanta besteira que foi dita nesse tempo de hospitalização de Francisco, padres, religiosos, bispos, tanta bobagem, porque não querem ouvir as Escrituras, porque não me querem ouvir. Eu disse nos meus sermões, eu disse quantas vezes no meu sermão, ele vai voltar para o Vaticano, ele vai nos apresentar o anticristo. Não ouvem e nem praticam. Não são filhos de Deus, não são filhos da luz. Esta aqui é a pura verdade. Então temos nós, hein? Estamos ainda na quaresma. Então temos nós, hein? Um exame sério de vida, de consciência.
uma penitência séria, forte, firme. Eu tenho oferecido, se vocês vissem o que fizeram no meu olho, a Marga sabe que passou por isso também, né, Marga? O tal de processo de agulhamento. Né? Então, mas é preciso mesmo fazer alguma coisa, queridos. Nós precisamos fazer alguma coisa de conversão. A coisa está para estourar, queridos. Estamos ali no limiar. Logo, né, as grandes advertências, mas serão fortes, né? Para os homens serão como castigos, e para alguns serão verdadeiros castigos. Né? Começarão. Né? Feliz aqueles que forem encontrados ouvindo e praticando a palavra de Deus. Estes são os filhos da luz. Filhos no Filho, imitadores de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.